como há heróis que lutam pela justiça, já há outros que não são heróis, mas que estão lá para ajudar as pessoas quando elas menos esperam. Hoje eu irei falar primeira vez aqui no canal, da HQ do Justiceiro. No caso, vai ser uma história específica do Justiceiro. Eu pretendo futuramente, como eu gosto desse anti-herói e tudo mais, trazer um pouco mais de HQs e contar um pouco mais das histórias dele, que eu tenho aqui em casa. Mas no mais, essa vai ser uma história que conta inicialmente a obra de basicamente um cara do justiceiro tendo que salvar um cara que infelizmente uma certa máfia que pegam partes de corpos humanos para fazer transplantes de forma não muito lícita acontece. Que é o interessante, que faz tipo um paralelo mais ou menos com a realidade, parecendo até que os escritores da HQ do Justiceiro em si, eles quando escreveram isso, eles já tinham, parece que sabiam que ocorria esse sistema de tráfico de partes do corpo. Pode dizer assim, para o YouTube não limitar o alcance desse vídeo, pode dizer assim. E nisso o Justiceiro é um anti-herói que está lá, enquanto os outros heróis estão salvando o mundo e tudo mais de vilões, como o Coringa, como o Thanos, aqueles vilões majestosos que basicamente vai lá e quer destruir tudo e controlar todo o planeta, que é poder acima de tudo, e tá nem aí pros outros, ou querem apenas ver o circo pegando fogo, e só querem atenção, que na minha opinião isso é basicamente o que o Coringa quer, a atenção do Batman. Ele faz tudo aquilo em busca de atenção. Já não, o Justiceiro, por ele ser um anti-herói que por ser anti-herói, ele elimina suas vítimas, por ele também não ter superpoderes, ele fica por um cargo de limpar tipo assim, a sujeira que os outros heróis não vão estar dispostos a eliminar, porque eles são preocupados com outras ameaças cósmicas. Tá aí o Justiceiro vai lá e se mostra o leal, como pode dizer aqui, aquela pessoa na frente de combate, aquela pessoa que ajuda os mais necessitados, não por vontade própria, mas sim em busca da sua vingança. Pessoas tipo assim, que vê, que investiga, que vai atrás de pessoas que são extremamente sujas, que temos, e dá um jeito de eliminar aquilo de forma definitiva. Talvez, se existíssemos mais pessoas como ele, poderíamos, aí eu teorizo, evitar que muitas pessoas sofressem. Tipo assim, principalmente no caso mais recente que temos, que graças à ida à Lua, o povo basicamente esqueceu dele. Que é o caso que até um canal lá o Blue falou, que é o que ele chamou de Pizzagate. Eu não sei, que basicamente é como se fosse o Pizzagate dos Estados Unidos. Só que, basicamente, poderíamos, se tivéssemos mais justiceiros, talvez evitassem isso. Tem, é claro, na vida real, uma pessoa que tem até uma história dele e tudo mais, que foi muito chutada para escanteio, que foi do Dick Aviezel, que foi o Som da Liberdade, que mostrou a história de um cara que lutou e tudo mais para impedir com que pessoas ruins fizessem coisas com pequeninos. Já se a gente tivesse talvez um justiceiro para explorar, para evitar, poderíamos salvar não só os pequeninos, como também poderíamos salvar, aí eu já teorizo, as pessoas que infelizmente vão, tipo assim, do nada some. Porque, mano, é muito estranho. Não sei vocês, mas tipo assim, o número de desaparecimentos sempre aumentar. E algumas dessas pessoas que somem misteriosamente são pessoas saudáveis. Aí essa HQ mostra isso, que talvez essas pessoas saudáveis elas sumiram por causa do quê? De malfeitores que queriam partes do seu corpo para poder continuar vivendo. Porque nesse mundo uma coisa é certa, sempre tem pessoas ruins. E o bom pelo menos do universo da Marvel é que tem pessoas que estão dispostas a investigar e a eliminar essas pessoas
Que às vezes essas pessoas, por terem tanta influência, por esses bandidos terem tanta influência e no poder e talvez até mesmo em governos de países, eles passam em branco. Eles conseguem fazer suas práticas ilícitas sem ser, tipo assim, sem serem presos. Porque o quê? Todo mundo tá com o rabo sujo. Todo mundo. E, mano, isso não é uma coisa exclusiva de um país ou outro. Eu acho que quase todo país tem alguma coisinha suja. Algumas, pode dizer assim, alianças. Pode dizer assim, os bandidos têm alguma aliança com algum governo, alguma coisa assim. Só que não fica à mostra. Eles não vão mostrar. Tem países, é claro, que que é escancarado a aliança de bandido com o governo. Já outros são de forma mais oculta. Tipo assim, eles fingem que combate, quando na prática eles passam pano para certas coisas, para certas práticas ilícitas, para continuar mantendo aquele caos, o caos necessário. E nisso eu vejo que o Justiceiro é o cara que, apesar de não ser o herói, ele tá lá e ele aparece nesses momentos em que outros heróis convencionais nunca apareceriam, pois eles não têm tempo. Tipo assim, eles estão muito mais focados em salvar pessoas aqui ou ali e investigar casos curtos. Já não, o Justiceiro, ele está disponível e ele se presta basicamente para poder eliminar toda como pode dizer, os bandidos, eliminar de forma definitiva. Ele está disposto a o quê? A investigar, a ir atrás. Quase toda a história dele é isso. É tipo assim, mostra os bandidos e tudo mais indo dominando a região. E ele, antes de... Você acha que ele é só o cara que vai chegar lá e vai descer porrada e meter bala em tudo que vem pela frente. Mas não. Ele não faz isso. Ele primeiro investiga o local. Ele vê quais são os contatos. As pessoas aqui ou ali que tem... como pode dizer assim... certa informação que ele possa usar essas pessoas para poder chegar mais perto e dar o checkmate. Tipo assim, não é de uma hora para outra, é tudo preparado, é tudo bem orquestrado, para assim ele conseguir seu objetivo de tanto salvar talvez uma pessoa que seja em situação ruim, quanto evitar que outras pessoas entrem nessa situação e tentar eliminar esse bandido. Apesar de que, às vezes, não é bem a forma ideal de eliminar de forma definitiva, para que isso nunca aconteça. Mas, pelo menos, é um meio, como eu posso dizer, não resolve todo o problema, mas ajuda a diminuir, que já é um avanço. Que eu acredito que no mundo real nem isso tem. Nem isso, e que é muito escondido por debaixo dos tapetes. Como eu vou mostrar aqui na história mais pra frente. O ruim das obras do Justiceiro é que, infelizmente, como eu só colecionei da época da Abril, da revista Abril, eles literalmente não focavam muito nesse quesito, que era a história focada no Justiceiro em si, mas sim um conjunto de histórias de vários outros heróis ou anti-heróis da Marvel, no caso. Sempre aparece ou um outro anti-herói, ou o que é interessante para você conhecer outro. Como no caso início dessa história aqui que mostra esse ato do Justiceiro. Ó. O interior da Nova York, o rio Alzenk, abre caminho pelo desfiladeiro Crane Hall. Uma trilha que Tom Garnier nasceu para seguir. Quem diabos mandou uma equipe de resgate? Você está perdendo tempo e eu não preciso de ajuda. Nós precisamos. No caso, ele acha que a trilha lá tá para salvar ele e tudo mais, mas não. Foi lá para capturar ele. 45 quilômetros a noroeste do desfiladeiro. Tem certeza de que o cara é certo? Claro, TL Garnet. Sangue tipo A. Saúde perfeita. É que nem eu disse. A clínica do Dr. Adams Bolt. O mundo se divide em quem tem órgãos saudáveis e aqueles que matarão para tê-los. Uma coisa que eu acho que hoje em dia as HQs não focariam tanto em falar desse tipo de crime. Obrigado pelo órgão, meu caro. Fique bom logo. Dom Valerian, eu lhe apresento seu doador vivo.
Valerian den insuficiência renal. Sem um rim novo, ele estica as botas. Porque a pressa, Dr. Snout? O senhor não vai querer estar aqui quando meu próximo cliente chegar. Claro, caso contrário, eu devolvo... Aí tem certeza que eu sobrevivo? Claro. Caso contrário, eu devolvo o dinheiro. Fase 2, o sangue do doador e seu antígeno correspondente aos de Valerian. A clínica tem uma clientela exclusiva, velhos chefes da máfia, desesperados para adquirir mais anos de vida. Fase 1, a doador e bastante cooperativo. Aí eles vão lá, faz o transplante e o cara já perdeu o seu órgão. Mas vocês acham que eles vão libertar esse carinha aqui? Vai nada. Olha lá, o outro carinha começa a aparecer pra ele, ó. Pra poder drogar ele, pra poder tirar mais um membro do corpo dele. Enquanto isso, eles estão lá negociando. E o justiceiro, ó. Você acha que ele vai... Ele achou o local. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai invadir do nada e meter bala? Não. Nananina, não. Ele primeiro, ó, espreita o local. Ele faz todo um perímetro de vigilância, ó. E arma mina terrestre para poder planejar detalhadamente como ele irá cercar o seu alvo. Aí, enquanto ele estuda, ele faz sua pesquisa, faz toda a sua pesquisa de estudo. Ele vai atrás de informações para poder conseguir a base do local secreto, pois esses lugares normalmente não são fáceis de ver. Ele vai fazendo os estudos até chegar o momento em que ele encontra a base. Ele encontra a base depois que ele estudou toda a região, todo o local. Chega na base, ó, mete fogo na bandidagem e tenta ao máximo fechar essa clínica ilegal. E ele vai com tudo até conseguir seu objetivo. A bandidagem aqui não tem vez com ele, não. Aí ele consegue eliminar eles e salvar esse carinha. Que se esse carinha tivesse ficado aqui, ó, é caixão e vela. E mesmo fazendo o que fazendo para literalmente eliminar os bandidos, ele ainda assim tem na sua consciência o peso de que o que ele faz, um dia ele irá pagar pelo que ele fez e irá também para o réu. Tanto que ele tem essa noção quando ele tem seus pesadelos, que ele vê que um dia ele também irá encontrar com os bandidos que ele mandou para o inferno. E nesse dia ele irá provar para eles que eles vão desejar que o justiceiro tenha ido para o céu. Sendo que não, ele foi para o inferno, mas ele não vai deixar a vida dos bandidos, das pessoas cruéis, em paz, mesmo estando em caos, mesmo estando junto com eles, ele não vai desistir. E ele tem isso em sua mente, que um dia ele reencontrará eles, e mesmo no caos, ele irá fazer da vida deles o inferno, pode dizer assim. Então, basicamente, esse aqui é o justiceiro. Ele mesmo, tanto que dá pra mostrar, ó, ele em combate os outros, todos os vilões no inferno, ele lá atacando ele, até que ele chega que quando ele depois que ele desperta do seu pesadelo que ele teve, que ele fala, que é a seguinte fala final, que é: quando eu chegar, vão desejar que eu estivesse ido para o céu. No caso, ele literalmente está desejando, ele é tão focado na vingança que ele sabe que o que ele faz não vai levar um caminho bom, mas mesmo assim ele irá fazer, pois na visão dele é o que ele tem que fazer, pode dizer assim, para talvez conseguir paz, sossego ou a sua vingança, a doce vingança do justiceiro. Momentos em que ele tá lá sempre combatendo aqueles bandidos chaves, aqueles bandidos comuns que as pessoas normalmente não enxergam. Mas e também mostra aí uma coisa interessante, é que nas HQs antigas eles tinham mais coragem de falar de assuntos mais pesados. Tipo assim, assuntos pesados como esse tipo de coisa, que eu acho que hoje em dia não seria tanto o foco.
Seria mais o foco de falar dele, como hoje em dia o progressismo reina, é falar que o cara é um fascista, o cara é aquilo outro. O cara é malvadão e tudo mais, porque ele bate em a vítima da sociedade. Ai, que dó da vítima da sociedade. Não, mano. E também sempre colocariam ele para enfrentar o quê? Aqueles criminosos comuns, como o bandido de carro, ladrão de carro aqui ou ali, o assassino. Não coloca, eu acho. Aí é achismo meu. Vocês podem deixar aqui nos comentários e mostrar deixar um link de algum HQ atual do Justiceiro em que não, ele continua eliminando e indo atrás desse tipo de bandido. Tipo assim, bandido do nível Pizzagate dos Estados Unidos, ou do nível dos bandidos que pegam partes do corpo da pessoa pode dizer assim, para se manter vivo. Se é que vocês me entendem. E para mim, eu aconselho muito, se você gosta de um herói que foge um pouco do abre aspas, herói, um anti-herói que foge do convencional e que tá lá para em vez de, vamos prender a bandidagem, para depois prende, solta, o bandido vai lá, comete o mesmo crime, mata um monte de gente. Aí o cara vai fazer o quê? Vamos prender de novo. E fica nesse loop. Você quer um cara que investiga os bandidos e tudo mais, e que vai atrás de salvar, eliminar essa bandidagem, e talvez até mesmo salvar pessoas que se não fossem ele, nunca teriam sido salvas, teriam infelizmente se ido, e ninguém saberia da existência deles, pois essas pessoas, como pode dizer, não são extremamente relevantes. E elas não estão, como pode dizer assim, sendo aflitas por um vilão superpoderoso, com grandes superpoderes. Não, às vezes, eu carinhosamente gosto de dizer, os maiores vilões não são aqueles com poderes, mas sim aqueles que, apesar que não têm poderes, mas que têm uma ganância sobre-humana para continuar vivendo, que acaba passando como os verdadeiros demônios. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E deixem nos comentários o que vocês acham da HQ do Justiceiro e do cara que está disposto a enfrentar aquilo que os outros heróis não vão nem ao menos tentar. E nos vemos até a próxima.